Olá, está no ar mais um episódio do podcast Gotas de Esperança, gravado no dia 10 de setembro de 2024. Espero que você aproveite muito o nosso programa, que sempre traz informações sobre a cannabis e toda a sua diversidade como planta, contexto social, ambiental e cultural e além, é claro, dos seus potenciais terapêuticos. Eu sou Cristina Segato, jornalista e apresentadora deste canal, e dou as boas-vindas a você que acompanha este episódio inédito do Gotas de Esperança. O podcast Gotas de Esperança nasceu para levar a educação canábica aos nossos associados, profissionais de saúde e público em geral, com conteúdo qualificado sobre o universo da nossa plantinha querida. Em cada episódio, teremos aqui cientistas, pacientes, advogados, médicos, artistas, com abordagem simples e objetiva, atualizando você com informações sobre saúde, bem-estar, legislação e muito mais que o universo canábico tem. O podcast Gotas de Esperança é uma produção da Associação Abraço e vai ao ar toda semana. Você pode acessar esse e outros episódios pelo Spotify. Procure por Gotas de Esperança no aplicativo ou, se preferir, no site da Abrace. Anota aí. Abrace Esperanca, tudo junto, sem cedilha.org.br. abraceesperanca.org.br. A Abraça Esperança é uma associação de pacientes localizada em João Pessoa, na Paraíba, autorizada desde 2017 pela Justiça Brasileira a cultivar e fornecer derivados da planta cannabis aos seus associados, em forma de óleo e spray. Para mais informações de como se associar e ter acesso ao óleo Esperança produzido pela nossa associação, acesse o site da Abrace. E no bate-papo de hoje nós vamos conversar com dois médicos, o Dr. Carlos Zimmer Júnior, que é médico de família e comunidade, atua na Secretaria de Saúde do Distrito Federal, ele é prescritor de cannabis e também editor e revisor do livro Cannabis Medicinal, Guia de Prescrição, e também conselheiro do Instituto Anandamida. E também aqui o Dr. Vitor Vilhena Barroso. Também é médico de família e comunidade, docente na Universidade Federal do Sergipe, autor e editor do livro Cannabis Medicinal Guia de Prescrição, pela editora Manoli. Esqueci de falar na primeira apresentação do Dr. Carlos, mas fica aqui a editora Manoli. Também o Dr. Vitor é revisor científico da versão brasileira do livro O que a Ciência nos diz sobre o Cannabinol, e também é conselheiro do Instituto Anandamida. Sejam bem-vindos, doutores, tudo bem? Obrigada pela participação de vocês aqui no Gotas de Esperança, tudo certinho aí? Tudo bem, Cristina, obrigado pela apresentação, obrigado pelo convite. Bom dia, Cristina, bom dia, Carlos. Obrigado aí pela oportunidade, Cristina, de estar sempre falando, né, sobre esse tema que destina bastantes horas na nossa vida Com nos últimos certeza. anos. E a gente está aqui falando, conversando, gravando esse podcast. O doutor Vitor lá em Sergipe, o doutor Carlos em Brasília e eu aqui em São Paulo, Campinas. Então a gente está numa triangulação do país, uma boa medida do que está acontecendo, né? Mas vamos falar sobre essa coisa do mercado editorial, né? Dos livros. A gente vê, né, participando de eventos, como cresceu esse mercado editorial. Como a gente tem vários tipos de livros sobre publicações voltadas aí para médicos, para áreas de saúde, isso tem crescido muito, né? E vocês dois tiveram um papel fundamental na produção de livros voltados aí para o uso terapêutico da cannabis, como o Cannabis Medicinal Guia de Prescrição, que é um livro aí excepcional, né? Eu queria que vocês contassem como é que foi a motivação para criar esse livro, para editar esse livro, e o que vocês enfrentaram de desafio para tentar condensar esse conhecimento científico sobre cannabis num guia prático.
Bom, esse desafio, Cristina, ele vem exatamente de uma demanda que a gente tem quando a gente está abordando o tema da cannabis medicinal, que é a falta de informação, principalmente daquela informação qualificada, daquela informação para profissionais de saúde. Então, há alguns anos atrás, há aproximadamente 4 anos, nasceu, né, essa oportunidade de juntar um coletivo de pessoas, médicos, né, naquele então, em outras profissões. Hoje, o Instituto é um instituto de formação e pesquisa que lida muito com essa parte da educação médica. Então, como a gente viu que dentro da literatura, do acervo da endocannabinologia brasileira, não existia esse tipo de material, esse tipo de conteúdo, a gente decidiu lá atrás, com uma parceria com a editora Manoli, né, que é uma editora disruptiva, né, que prontamente aceitou o nosso convite, elaborarmos esse tipo de guia, e foi o primeiro guia de prescrição. No Brasil, a gente já tinha outros conteúdos sobre a cannabis medicinal, mas no formato de guia de prescrição não. Então, naquele então, foi um desafio de compilar todo o material científico, inclusive estudando guias, protocolos de outros países, entre eles Israel, Canadá e Estados Unidos, que estão na vanguarda, né, da ciência endocannabinoide. E naquele então conseguimos ali convidar grandes autores, né, que hoje fazem parte do cenário brasileiro, né, da cannabis medicinal, e juntamente com eles produzir esse material inédito, né, o primeiro guia de prescrição brasileiro em cannabis medicinal. Para complementar aqui, Dr. Vitor, meu amigo e parceiro de tanto trabalho aí, esse trabalho de edição, revisão do livro realmente foi bem intenso, né? São 34 autores, né? Contando com a gente. Então, assim, coordenar essa equipe, fazer os convites, fazer todo esse processo de edição do livro, né? De receber os capítulos, de fazer, afinar o texto, reenviar para a editora, que também eles são muito atentos, né? A todos os detalhes, né? Então, e principalmente com as referências, né? A gente verificar a questão de plágios e também e a atualização dessas referências, né? Então foi um trabalho foi um desafio para a gente por ter sido o primeiro, né? Nesse formato a gente teve que criar praticamente um formato de guia, né? Lógico que a gente pegou algumas referências mundiais aí de fora, mas do Brasil mesmo é o único, e da América Latina também, né? A gente se orgulha muito disso. A gente, desde que a gente formou o Instituto Anandamida, nossa ideia sempre foi ensinar e passar o nosso conhecimento e pelo menos trazer pessoas, né? Criar uma rede uma network aí de profissionais capacitados a escrever e a prescrever, né? Então, esse é o trabalho nosso do Instituto e a gente espera e tem mais coisas por aí que a gente vai falar mais sobre isso. Hoje no Brasil a gente tem autorizado pela Anvisa que 2 tipos de profissionais de saúde prescrevam, o médico e o dentista, né? Tem várias outras profissões aí que estão ainda bastante forte na questão de entrar com essa prescrição, mas pela Anvisa só esses 2, né? E aí os conselhos tratam de outra forma. Mas, enfim, sobre isso eu queria perguntar se vocês sentem que está aumentando o interesse de médicos e dentistas pelo assunto e para se tornar prescritor, para poder usar a ferramenta terapêutica, né, a cannabis, seja ela em forma de óleo, spray, pomada, inalada, fumada, vaporizada, enfim, porque ela pode ser usada de várias formas, né? E cada uma dessas formas tem o seu uso terapêutico recomendado. Mas os médicos estão vindo, a gente quer aprender, a gente quer fazer, porque vocês têm um curso online também, né? Também do Instituto Anandamida pela editora Manoli, que é um curso
que vai ensinar o médico a ter essa educação continuada, né? Educação canábica aí. E vocês têm notado, vocês têm sentido uma procura maior? Cristina, com certeza, né, vem aumentando. A gente sempre comenta que nos últimos anos a velocidade, né, do que vem se expandindo o ecossistema da cannabis medicinal, ela vem de modo acelerado. Então a gente percebe que os profissionais realmente estão aderindo mais a essa terapêutica, porém isso é todo um processo, né? Então ainda precisa, a gente precisa, e esse é o papel, um grande papel nosso do Instituto Ananda Mida, que é exatamente publicizar, informar, orientar, conscientizar, né, quebrar preconceitos e ver que realmente tem inúmeros usos terapêuticos da cannabis, que ela realmente pode beneficiar uma série de patologias graves que não existe um controle com os medicamentos alopáticos tradicionais. Então, por que não tentá-las, já que se sabe da segurança, da eficácia na maioria dos estudos científicos que a gente tem hoje? Então, esse curso online ao qual você se referiu, ele foi a primeira parceria que a gente teve com a editora Manoli lá atrás, em 2022. É um curso virtual, de videoaulas, mas muito interessante porque ele traz ali também a questão dos aspectos farmacológicos da planta, do sistema endocannabinoide, que até hoje é completamente ignorado pelos cursos da área de saúde, pelo menos pela maioria deles, né? A gente não vê na grade curricular um incentivo ao estudo do sistema endocannabinoide, um sistema de homeostase, de equilíbrio do organismo, que está descoberto ali. Claro que a gente ainda vai descobrir muito mais coisas, mas assim, de maneira retórica, desde a década de 90, a gente já sabe ali com a descoberta da anandamida, com a descoberta dos receptores CB1 e CB2, né? Então, lá atrás, o Meshulam, que foi o grande pai de toda essa descoberta, ele já trazia ali em 63 o CBD, em 64 a descoberta do THC. Foram 30 anos estudando. Na década de 90, isso se aflorou, se descobre bioquimicamente toda a estrutura química do sistema endocannabinoide. Então, existe aí um delay para mais de 20 anos, quase 30 anos, né, que as faculdades não ensinam um sistema que é realmente implicado nessa parte de equilíbrio e homeostase. Então, nesse livro, inicialmente, que foi a primeira parceria que a gente teve com a editora Manoli, a gente fez questão de trazer o sistema endocannabinoide, inclusive com o professor Cláudio Queiroz, lá do Instituto do Cérebro, também os aspectos farmacológicos de maneira ali mais geral para as pessoas que estão começando a entender, começando a se aproximar do tema, e as aplicações terapêuticas, né? Tanto as que tinham relatos, estudos científicos, independente das limitações, mas também muito da nossa prática médica diária, né, que a gente já atende pacientes há alguns bons anos, e essa prática é muito importante para a gente ver no nosso dia a dia. Então, a gente começa ali com aquele curso, né, que inclusive agora, recentemente, há 2 meses atrás, já atualizado a segunda edição dele, né, que é o curso de cannabis medicinal, atualização e prescrição, segunda edição pela editora Manoli. É um curso de 15 horas, onde diversos professores, está excelente o curso. Eu tive, junto com o Dr. Carlos, a oportunidade de coordenar e também de ministrar uma aula, e o curso, o resultado final é muito bom, principalmente pela capacidade da editora e pela capacidade dos palestrantes, né, dos médicos que se envolveram no projeto, que são referências nacionais. Então, sim, a resposta é que a gente vê um aumento, o Instituto ele tem essa premissa de tentar ampliar, divulgar e informar cada vez mais. Existe uma procura maior, né, de conhecimento, mas ainda é incipiente. Outra coisa que eu acho que, para finalizar, é importante falar, foram os surgimentos de leis estaduais, né? O surgimento de inclusão de alguns medicamentos no SUS, alguns produtos derivados de cannabis no Sistema Único de Saúde. Então, a gente tem pelo Brasil uma série de estados que, por causa de falta de legislação federal, né, não tiveram outra alternativa que legislar de maneira estadual, criando
ali leis para tentar remediar, né, esse buraco assistencial que a gente tem das últimas décadas com relação à cannabis medicinal. Então a gente percebe que essa legislação dos estados, essa permissão em alguns estados de utilização pelo SUS de produtos derivados de cannabis também vem aumentando necessariamente a busca, né, de profissionais de saúde pelo tema, né, a entender mais e se aproximar mais desse tema que é tão fascinante. E vem, só para complementar também, o Vitor explicou bem assim, a nossa ideia de ter criado o primeiro curso, né, pela Manoli, que também não tinha, né, na época que a gente fez, tinha alguns cursos mais específicos de algumas pessoas, né, de alguns profissionais, mas uma plataforma, assim como como a editora Manoli, não tinha, né? Então agora tem, e tem outras também que já estão lançando, e essa segunda edição vem para complementar muita coisa, traz o sistema endocannabinoide, traz a parte do aspecto farmacológico do Dr. Pamplona, né? Então ficou bem, bem completo, e a parte das aplicações terapêuticas também, com uma nova formatação também dos vídeos, né, e das aulas, mais moderna, mais interativa. Então aulas mais curtas, né, de no máximo 30 minutos, que é isso, a gente para manter a atenção do aluno ali, né, do estudante. E todos os profissionais de saúde podem fazer o curso, né? Assim, a gente vê um crescente, né, tanto de médicos, quanto de odontologistas, quanto de farmacêuticos, quanto de outras pessoas que querem entender mais sobre isso. Porque, por mais que um psicólogo não prescreva, ou um farmacêutico, né, que até tem algumas liberações aí, né, pelo menos para a Anvisa, não prescrevam, mas precisam entender, porque os pacientes vão trazer, eu uso o canabidiol, então entender que existem interações, que existem efeitos colaterais, né, que existem indicações para cannabis, né, então é bem importante tanto o curso online, para iniciar esse conhecimento e já se aprofundar em alguns problemas de saúde, né, bem importantes aí na nossa sociedade, mas também trazer esse conhecimento prático, né, dos profissionais, né, trazer o dia a dia deles, né, então a ideia das aplicações, como a cannabis é muito individualizada, né, a prescrição é personalizada, cada pessoa tem um sistema endocannabinoide diferente, né, reage diferente com o CBD, tanto com o CBD quanto o THC, tanto em forma de óleo, como você colocou, né, Cristina, muito bem, todas as formas farmacêuticas podem ser feitas de cannabis, né, então desde um supositório até, né, o óleo, o spray, a pomada, o creme, enfim, então são várias formas que podem ser utilizadas, e cada vez mais especialistas e mais profissionais de saúde precisam entender, né, e ela veio para ficar, né, essa terapêutica veio para ficar, ela não tem volta atrás, o mundo inteiro está legislando sobre isso, e a gente aqui patinando. É claro que tivemos vários avanços, como o Dr. Vitor colocou, principalmente nos estados, que como se estivesse empurrando, né, o Brasil para avançar, né, nessa temática. Então, muito importante informar, e muito importante informar com qualidade, que é nosso objetivo. Agora, você tocou num ponto que interessa muito para a gente, doutor Carlos, que é o seguinte: qual é o sucesso para um tratamento? Você disse que é individualizado, né? E não tem como você achar que o seu vizinho tem insônia e ele toma 5 gotas de óleo full spectrum, para mim também vai ser. Não, é uma série de conjuntos que isso numa anamnese, numa consulta médica, o profissional vai conseguir avaliar e ali prescrever as gotas, a quantidade. Mas, assim, qual que é o segredo? O que o paciente tem que levar em consideração para que esse tratamento possa dar certo? Excelente pergunta, Cristina, e é realmente muito relevante, porque o sucesso do tratamento depende de alguns fatores, né? Primeiro, a pessoa precisa aceitar, né, entender o papel da cannabis, por isso se informar sobre isso, né, saber que ela é uma indicação para muitas patologias, para muitos problemas, né, encontrar um profissional adequado, um profissional especializado, né, alguém que conheça, saiba prescrever, saiba das indicações e saiba ajustar, né, e acho que o principal de tudo, além da pessoa estar, né,
querer fazer o tratamento, além de ter um óleo de qualidade, né, um produto de qualidade que é bem importante, é esse acompanhamento próximo, né, do paciente. O acompanhamento terapêutico longitudinal, né, ao longo do tempo, às vezes precisa de um mês, às vezes tem pessoas que com 2 meses a dose fica estabilizada, às vezes tem pessoas que levam 6 meses, né? Então essa estabilidade da dose depende muito do acompanhamento terapêutico, do dia a dia, né? Dos retornos, né? Desse acompanhamento individualizado, que a gente costuma pedir aos pacientes que eles façam relatos de experiências, né? De como eles estão se sentindo desde o primeiro dia do uso do óleo e a cada 3, a cada 7 dias, enviando relatos, né, para a gente, né, para os prescritores, para a gente fazer os ajustes finos. Vai alterar uma gota pela manhã, não vai ser só uma gota à noite, vamos passar para de 8 em 8 horas. Isso tudo vai de pessoa para pessoa. Tem, por exemplo, as mulheres, a gente tem visto muitos artigos falando sobre isso, que as mulheres têm uma sensibilidade muito maior ao THC. Então, as doses de THC, em geral, para as mulheres, têm que ser menores, enquanto que o CBD vai ser, claro, bem mais tolerado né, tanto pelo homem quanto pela mulher, mas também é muito individualizado porque interage especificamente com cada sistema endocannabinoide, né, que são detalhes, é um conjunto de enzimas, um conjunto de receptores, tudo isso faz com que seja uma química ali que aconteça no cérebro e, né, no nosso corpo, que precisa ser alinhada, e quanto mais próximo for esse acompanhamento, melhor vai ser esse alinhamento, melhor a resposta terapêutica. Só para se complementar e assim enfatizar essa questão que o Dr. Carlos trouxe, que tem outra coisa que eu acho que é importante para o tratamento, que é esse cuidado integral, né? De maneira geral, a gente sabe que a cannabis sativa e o canabidiol, que é mais amplamente conhecido, ele tem um potencial anti-inflamatório muito grande, mas ao mesmo tempo, se você tem uma conduta no seu dia a dia, no estilo de vida que é muito inflamada, né, a cannabis por si só ela não consegue regular de forma otimizada. Então, a gente sabe que o entendimento sobre o tratamento é importante, mas a prática de atividade física, a qualidade de vida, a saúde mental, o que você está fazendo no seu dia a dia, a alimentação, né, são pilares fundamentais para o canabidiol potencializar, né, todo essa parte terapêutica. E uma coisa super importante que o Dr. Carlos trouxe é essa questão do acompanhamento médico qualificado. Isso é essencial, porque o que a gente vê no dia a dia, inclusive em receitas de alguns colegas que estão iniciando agora, é que por essa questão da individualidade e o potencial mesmo da cannabis, a gente vê, por exemplo, em idosos ou em crianças, o potencial que é você colocar uma gota a mais de um extrato integral, né? Seja de um óleo rico em CBD ou de um óleo rico em THC. Então a gente vê manifestações, sintomas, reações adversas acontecendo com a mudança de uma gota de óleo integral. Então, se você prepara como se fosse uma conduta mecanizada, tipo, tome uma gota amanhã, como a gente faz com os alopáticos, depois tome 10, sem estar próximo ao paciente, sem estar acompanhando o que é que está acontecendo. A gente sempre fala que o melhor tratamento com cannabis é quando ele atinge a melhor resposta terapêutica com o mínimo de reações adversas. Então não existe uma dose padrão. O que existe é que há necessidade da gente acompanhar de maneira muito próxima ao paciente, sempre vendo ali, ajustou a dose em uma gota, qual foi a reação nos próximos dias. Teve reação? Piorou alguma coisa? O que melhorou? Esse acompanhamento é essencial para não existir a falha terapêutica. E é o que a gente está vendo ultimamente. Muitos médicos que iniciaram ali por uma questão da quantidade hoje que a gente tem de indústrias farmacêuticas ali, de consultores, né, da indústria farmacêutica, o dia a dia ali com a gente entrando em contato, querendo mostrar artigos, querendo que a gente prescreva o produto deles. Então isso leva realmente a você não procurar informações
depois a gente não viu na universidade, né? Então, quem não se informa, quem não busca informação qualificada, quem não aprende a acompanhar os pacientes, realmente, na verdade, o que acontece lá na frente é que provavelmente esse paciente não vai se beneficiar, ou vai se beneficiar muito pouco. Então, esse acompanhamento, tá junto, esse ajuste de dose, estar atento às respostas terapêuticas e saber, de maneira otimizada, ajustar naquele momento ali, é essencial para dar certo o tratamento com a cannabis Isso é medicinal. importante que vocês falaram, porque o médico, a médica, enfim, o profissional de saúde, ele precisa estar ciente de que, assim, é um paciente que ele vai ter que falar muitas vezes, que ele vai ter que disponibilizar talvez uma equipe aí para fazer um contato, para fazer um manejo semanal. Não tem como, né? Você assumir essa condição, tratar a pessoa com cannabis e achar que daqui 6 meses você vê ela novamente, como a gente, cardiologista, sei lá, que você vai uma vez por ano fazer um. Não, tem que ir, né? E o paciente precisa ter essa consciência, precisa também trabalhar o seu protagonismo no tratamento, porque vai depender muito da autoobservação, vai depender muito do que ele traz, né, no retorno, nas consultas de retorno, para poder avaliar se isso vai continuar essa dose, vai melhorar, enfim. Mas pensando aí nisso que você disse, doutor Vitor, sobre a educação de médicos, né? O que tem? A gente sabe que as universidades não formam, não tem grades na academia, né? Sobre o sistema endocannabinoide, ou seja lá o que for. A academia está falhando, né? Apesar de que a gente tem visto nos últimos anos algumas universidades, Federal de Santa Catarina, Federal da Paraíba, trazerem ali na grade curricular alguma coisa ligada ao sistema endocannabinoide, que é para esses estudantes de saúde, farmácia, veterinária, enfim, saírem com alguma coisa, né? Mas se a gente for pensar, talvez a grade curricular da graduação de medicina precise repensar realmente isso, né? Você tem percebido o interesse de estudantes e futuros médicos querendo saber mais sobre sistema endocannabinoide, doutor Vitor? Olha, Cristina, a gente vê que realmente existe um aumento da busca pela informação, mas ainda é muito incipiente, porque a gente pode afirmar aí que dentro da formação médica ainda existe um fortalecimento das condutas mais conservadoras, né, e mais voltadas a protocolos que já existem. Então, assim, é mais complicado você estar aberto tanto às PICs mesmo, né, as práticas integrativas e complementares da saúde, incluindo a fitoterapia canábica. Então, esse é um movimento que existe, eu acho que ainda ele vai mais em marcha lenta do que se a gente for avaliar como um todo o que evoluiu dentro do ecossistema canábico o tema da cannabis medicinal. Eu acho que dentro da medicina ainda é muito incipiente, mas existe sim a procura, e eu acho que todos nós podemos, que participamos, e eu, no caso, que sou professor da Universidade Federal de Sergipe, temos a obrigação de participar nesse sentido e trazer esse tema para o estudantado. Então, há 2 anos atrás, a gente criou um projeto de extensão que é a Liga, a LAES, né? LAES, LAES, que é a Liga Acadêmica de Endocannabinologia na universidade. Então, ali a gente tem discentes que dão aula sobre o tema, a gente tem participações de colegas médicos, o doutor Carlos já participou numa aula aberta, doutor Wilson Lessa, doutor Pedro Melo, doutor Gustavo Dias, a gente Só sempre gente traz boa, grandes personalidades né? para Participando, que legal. isso.
Isso, a gente trouxe grandes personalidades muita gente que tem a prática mesmo, já há muitos anos com a cannabis, para poder estar ali conversando e tirando dúvidas que são enormes, são inúmeras, né, desse estudantado que está ali no terceiro, no quarto ciclo de medicina, ainda está ali na metade do curso, que é onde eles se dedicam mais às ligas acadêmicas. Mas é isso, eu acho que é um conjunto ali de situações que a gente pode incentivar. Da minha parte, agora, o próximo passo seria utilizar a Liga, a Residência de Medicina de Família, para criar um ambulatório de cannabis, com parceria do governo do estado, mas dentro da universidade. O nosso campus é um campus que fica a 80 quilômetros de Aracaju, que é uma cidade que chama Lagarto. Esse campus é um campus de saúde, né? Tem 8 cursos da área de saúde, e é o único lugar do estado de Sergipe que a gente tem um ambulatório de genética médica, um ambulatório trans, e agora a gente está discutindo para abrir um ambulatório de cannabis medicinal, né? Nada mais justo do que colocar nesse espaço que abraçou o ambulatório genético, abraçou o ambulatório trans, que já faz isso há muitos anos, um ambulatório de cannabis medicinal. Então, seria o próximo passo aí para a gente ir pouco a pouco inserindo, né, todo esse tema dentro da universidade. E o que a gente quer é que o mais breve possível a gente possa ter ele na grade curricular, como é feito em algumas universidades de farmacologia, né, outras de veterinária. Eu conheço 2 universidades privadas, já vi grade curricular que ensinam o sistema endocannabinoide, mas realmente de medicina, principalmente em âmbito federal, desconheço que exista, mas é aos poucos, é trabalhando com extensão, é trabalhando com liga acadêmica, que a gente vai inserindo, tentando trazer ambulatórios ali ligados à universidade para a gente, aos poucos, ir se inserindo e construindo esse espaço para dentro do conteúdo da grade curricular dos cursos de saúde, principalmente aí do curso de medicina. Só complementando também, tive a oportunidade esse ano de participar do Congresso Brasileiro de Educação Médica, o COBEM, que foi aqui em Brasília, a versão centro-oeste dele, né? E me convidaram para ser moderador de uma mesa lá sobre a cannabis, né? Sobre o uso terapêutico da cannabis. E eu achei bem interessante que isso dentro de um congresso de educação médica, né? Então, assim, eu vi os alunos, e principalmente aqueles alunos mais engajados, assim, muito preocupados com a situação, querendo saber muito, né, sobre o que é o sistema endocannabinoide, assim, são completamente virgens do entendimento, né, do sistema endocannabinoide, que a gente sabe que precisa, urge isso já nas universidades, seja dentro da grade curricular ou na extracurricular ali mesmo, né, como complementação. Essa ideia do ambulatório de cannabis também a gente tem aqui em Brasília. Eu acho que cada vez mais vão surgir essas parcerias, né, junto à universidade e, aqui no caso Brasília, o governo, mas no caso, né, a prefeitura, o município, estimular isso, né, que os ambulatórios de cannabis possam existir dentro do SUS, né, de prescritores ali capacitados, e também evoluir para uma produção, né, de óleo, extração, utilizando, como a gente vê, a farmácia viva existe, né, já está disseminada no SUS, e tem umas regras de boas práticas interessantíssimas e bem importantes que são seguidas, né? Aqui a gente usa muito xarope de guaco, aqui a gente usa o alecrim pimenta, a gente usa vários fitoterápicos que são bem importantes no tratamento das pessoas, como adjuvante ou até como os principais ali, né? Então, esse ambulatório, junto com a residência médica, né, para fomentar esse entendimento dos médicos, aí, ampliando talvez para multiprofissional, é um sonho, é um dos sonhos aí, né? E talvez uma das principais metas aí para a gente cumprir nessa vida ainda, né? Exatamente, eu ia te perguntar exatamente isso, doutor Carlos. Você está inserido aí no contexto do SUS. A gente, aqui no estado de São Paulo, o SUS está fornecendo óleo para algumas situações, algumas patologias específicas, mas um óleo importado, né? Ou seja, um óleo que a gente compra de fora e traz de fora. Eu acho que o sonho de quem aí tem a bandeira do SUS é essa, né? Que a gente seria muito interessante ter a cannabis no SUS, mas de uma produção local, de uma produção brasileira, gerando impostos no Brasil, promovendo empregos, gerando empregos, trabalho e renda no Brasil, podendo plantar
ali na sua região. Talvez a farmácia viva, sim, que é um dos grandes pilares do SUS e que poderia dar certo em diversas regiões do país, principalmente as regiões mais carentes, mais pobres, né, dos postinhos, enfim. Fala um pouco sobre essa coisa de cannabis no SUS. Você pensa assim também? Você acha que seria essa a forma como o SUS poderia oferecer cannabis para os brasileiros e brasileiras? Cristina, eu acho que você explicou muito bem aí, né? O meu pensamento é esse mesmo. Eu acho que o Brasil tem muita capacidade de produzir, né, óleo. Exemplo da Brás aí, né? Tá aí para todo mundo entender e ver. A gente tem um clima propício, a gente tem profissionais, pessoas que entendem muito, né, da produção, tanto da produção quanto da extração, né? E eu acho que esse seria sim uma saída mais viável para ajudar muitas pessoas. Tem muitas indicações, né, da cannabis. A gente, no SUS de São Paulo, se restringiu muito a epilepsias refratárias, né, e aí adicionar a dor crônica, que a gente sabe que hoje em dia a principal indicação da cannabis medicinal é a dor crônica, né. No Brasil, milhares e milhões de pessoas convivem com né, com a dor, e isso a gente sabe que o canabidiol e o uso do THC também tem muito potencial em aliviar, né, essas dores. Eu acho que através dos estados e municípios essa pressão vai acontecendo para que o Brasil se torne ali, chegue no Ministério da Saúde e isso se regulamente de forma orgânica, né, dentro do SUS, como uma assim como existe a farmácia viva, assim como existe isso pode ser dentro das práticas integrativas em saúde, ou pode ser como uma nova especialidade, né? A gente fala de uma especialidade da endocannabinologia, né? Então, para os médicos ser uma residência sobre isso, né? Uma residência médica sobre isso, ou dentro mesmo da medicina de família, né? Que nós somos médicos de família, a gente sabe que os médicos de família são os vanguardistas em muitas atitudes em saúde aí, muitas melhorias aí no SUS, né? Então, um atendimento qualificado, um atendimento prezando pela responsabilização pelo paciente, promovendo o autocuidado, né? Promovendo né, assim, promoção de saúde, né? Para as pessoas. E a cannabis funciona tanto como prevenção de problemas, né? Principalmente problemas neurovasculares aí, quanto tratamentos mesmo para as diferentes indicações. Então, a resposta é que sim, no SUS cabe muito, e produzir isso no próprio município vai gerar emprego, vai gerar renda, vai gerar impostos, vai gerar todas as consequências ali. É lógico, sejam preços acessíveis e, na verdade, distribuição gratuita pelo SUS, mas também para aquelas pessoas que estão na saúde suplementar, por exemplo, a gente pensa que pode ter também produtos com preços mais acessíveis, né? Como a Brás sempre batalhou por isso, e outras associações, né? Que sejam preços justos para que as pessoas possam utilizar esse tratamento aí que vai revolucionar na vida delas aí, com certeza. Doutor Vitor, quer falar alguma coisa sobre esse assunto? Não, eu acho que o Tocado já explicou muito bem. Acho que a gente precisa realmente fortalecer, né, toda essa parte do comércio local. Isso eu não tenho nenhuma dúvida. Tem uma questão aí de acesso e assim, eu acho que o que precisa nortear essa discussão é a gente estar falando de produtos de boa qualidade e produtos cada vez mais acessíveis financeiramente às pessoas de baixa renda. Então, não só pelo SUS, né, que a gente defende que realmente libere, e aí não só para epilepsias refratárias, né, 3 síndromes raras ali, Dravet, Lennox-Gastaut, esclerose tuberosa, e não só para dor crônica, ali como São Paulo agora colocou, mas que reflita realmente o que quem trabalha com isso na prática usa no nosso dia a dia. Né? Se eu for realmente o que a gente atende no nosso dia a dia de cannabis medicinal, de pacientes com uso terapêutico, inclusive já falando dos benefícios em cada uma dessas patologias,
eu posso, sem dúvida alguma, falar para vocês que o mínimo que eu atendo são crianças com síndromes raras, porque hoje a gente vê que são amplas, são diversas as patologias que podem ser beneficiadas. Então, no meu consultório eu tenho crianças epilépticas, mas também tenho ansiosos e depressivos, também tenho pacientes com insônia, também tenho pacientes com depressão, também tenho pacientes com ansiedade, também tenho pacientes que querem qualidade de vida apenas, também tenho pacientes que querem desmame dos alopáticos apenas, porque usam um monte de remédio que tem um monte de reações adversas. Então, a gente tem no nosso dia a dia diversos usos. O que a gente defende, Cristina, é que o médico, dentro do seu potencial, da sua qualificação, inclusive respaldado pelo Código de Ética, ele defina a melhor terapêutica para aquele paciente, independente da patologia que ele venha a ter. Então, se eu atendo um paciente, independente da causa que ele venha me procurar, e eu acho, pela minha expertise, que ele tem condições, indicação para o uso terapêutico, que a cannabis vai melhorar qualquer um dos sintomas que ele trouxe naquele momento, quem tem que definir sou eu, né? E o SUS precisa arcar com essa definição, como é feito com outros medicamentos. A gente aqui não está restringindo a participação da indústria farmacêutica. Inclusive, eu acho que os medicamentos isolados, medicamentos broad spectrum e outros medicamentos que existem nas farmácias aqui do Brasil, eles têm o seu uso, têm sua indicação e a gente pode fazer uso, né? Mas por que não também ampliar, principalmente para a associação, quando a gente está discutindo, né, essa questão do comércio local, do fortalecimento, sempre e quando for uma associação que realmente consiga produzir de boa qualidade e com o menor preço possível para poder adentrar aí nas casas dos pacientes que necessitam. Excelente. No dia a dia. E é isso, uma vez eu entrevistei uma médica de saúde da família também, de comunidade, e ela dizia que a medicina chinesa diz que você deve usar plantas, fitoterápicos e alimentos plantados no seu solo, ali, no seu entorno, né? E tem um conceito muito forte nisso e faz muito sentido, né? Quando a gente fala de estar com as coisas próximas, né? Enfim, esse seria o mundo ideal, né? Que todos nós aqui estamos torcendo para que aconteça. Mas a gente está chegando aqui ao final da nossa gravação e eu queria pedir para vocês deixarem a mensagem de vocês, se despedirem, para a gente poder encerrar e agradecer a participação de vocês, compartilhando o conhecimento, a experiência aí de tantos anos prescrevendo cannabis aí pelo Brasil, né? Então, muito obrigada, doutor Vitor, doutor Carlos. Por favor, deixem a mensagem final de vocês. Bom, Cristina, nós que agradecemos, né? Já estávamos aí algumas semanas / meses tentando marcar esse encontro, né? Devido aí às questões de trabalho, foi adiado para hoje. Ainda bem que deu certo, né? Estamos aqui, espero que as pessoas que estão nos ouvindo tenham gostado aí do nosso bate-papo. Então, agradecer primeiramente ao podcast Gota de Esperança e seu nome, né, Cristina, pelo prazer de estar aqui sempre conversando sobre assuntos que a gente pratica no nosso dia a dia já há algum tempo. Então, sempre é muito bom estar conversando sobre isso. E aproveitar um ensejo para convidar, né, Abraça Esperança é de João Pessoa. A gente está elaborando um curso de prescrição prática para médicos e estudantes de medicina, né, que vai ser realizado em João Pessoa, na capital, no dia 19 do mês que vem, tá? 19/10, né? 19 de outubro. Esse é um curso que vai ser realizado no Hotel Verde Green. É um curso de imersão, ele tem 8 horas ali de metodologia ativa, aprendizado e discussão de equipes. É um curso diferenciado, né? O curso para aquele médico que já se aproximou da terapêutica, já viu um curso, já leu um livro, mas ainda tem insegurança, não sabe como proceder com os pacientes. Então, a gente juntou a realização desse curso de maneira prática. Então, qual é a receita, qual é a indicação, como que vai ser discutido, qual é a metodologia que a gente acredita que seja a melhor para aquele
para aquele médico que já conhece o tema, para aquele estudante de medicina que está se familiarizando, mas realmente precisa de mais segurança prescritiva. Né? E aqui também fica o convite, e aí não só para médicos e estudantes de medicina, mas ao final do curso, esse curso vai ser o sábado 19 de outubro, vai ser de 8 até às 19 horas, e a partir das 20 horas a gente vai fazer o lançamento do novo livro de casos clínicos, chama Cannabis Medicinal, Aplicações Terapêuticas na Prática Clínica. É um livro da parceria do Instituto Anandamida com a editora Manoli, novamente, um livro que ficou muito legal, participação de feras aí, tá a Paula Dalstella, tá o Wilson Lessa novamente, tá a Ana Uni, tá o Vinícius Barbosa, tá, enfim, eu não saberia aqui falar, e se eu falar vai ficar faltando alguém, mas assim, posso lhe garantir que a experiência prática de casos reais, toda a discussão científica norteada por casos clínicos, esse livro a gente vai lançá-lo, né, no final da atividade, e aí a gente vai abrir, realmente, são vagas limitadas, mas a gente vai abrir para o público em geral, inclusive, porque você está em Campinas, mas se tiver alguém de João Pessoa da Abrace que queira representar lá, está convidada, a gente vai abrir as vagas para participação também, que não vai ser paga, né? Vai ser aberta essa parte final, mas com vagas limitadas, que é para os grupos que não são médicos também, que são profissionais de saúde, que são ativistas, que são pacientes, queiram participar desse final de sábado ali, com o lançamento desse livro tão importante e que certamente fará parte também do acervo brasileiro de endocannabinolohia. Perfeito, Vitor. Bem lembrado aí, um spoiler Tem, aqui, tem que né? dar. Fiquem à Spoiler do lançamento. vontade. E assim, a gente vem trabalhando bastante, inclusive nesses últimos dias aí, a gente está na revisão final, né, dos capítulos desse novo livro. E eu só tenho a agradecer também a oportunidade aqui do podcast Gotas de Esperança. Você, né, Cristina, sempre foi uma parceira do Instituto, parceira nossa também, dos nossos projetos, né, e agradecer também a editora Manoli por acreditar, né, no nosso trabalho e ajudar a massificar esse conhecimento. Eu acho que o que eu tenho a dizer é sempre aquela frase, né, não espere precisar para iniciar, né, a cannabis ela tem várias indicações, procure um profissional capacitado para pelo menos receber as orientações, a consulta, e fico à disposição aí, acho que a gente fica à disposição para próximos episódios aí, se for necessário, com outras novidades, né, se possível, e obrigado. Com certeza teremos novos episódios aqui com vocês. E eu agradeço demais a participação. E termina aqui mais um episódio do Gotas de Esperança, podcast produzido pela Associação Abrace, trazendo entrevistas e debates sobre o cenário do uso da cannabis terapêutica no Brasil. Toda semana, um novo episódio no nosso canal no Spotify e você pode acessar também no site da Abrace. Te espero na próxima semana. Um abraço, até lá!